Nestes primeiros programas iremos falar sobre os vários intervenientes num processo penal, a começar pela vítima do crime. Temos connosco o Dr. Paulo Ferreira, magistrado do Ministério Público da Comarca do Gondomar, onde exerce as funções de procurador adjunto, que irá responder perguntas de caráter genérico relacionadas com o tema em questão. Começaria então por perguntar de que forma a vítima de um crime o pode denunciar. Basicamente, a expressão vítima é uma expressão que é usada aqui no sentido impróprio. No sentido impróprio porque a lei do processo penal fala essencialmente do ofendido e do assistente, que são figuras que veremos já a seguir, e pontualmente fala de vítima, nomeadamente a leis avulsas, nomeadamente no que concerne às vítimas de violência doméstica. O primeiro passo que uma vítima tem de dar para denunciar a prática de um determinado crime é ou deve ser apresentado perante as autoridades policiais ou diretamente perante o Ministério Público. Portanto, é esse o primeiro passo. Distingue-se, em termos conceituais, entre uma queixa e uma denúncia. A queixa é uma expressão que se costuma utilizar para crimes de natureza particular ou de natureza semipública, e a denúncia é uma expressão que se costuma utilizar para crimes de natureza pública. Basicamente, os crimes de natureza particular são crimes em que o impulso processual tem de ser dado pela vítima, mais uma vez aqui usado em sentido impróprio, e, portanto, para além desse impulso, a vítima tem de fazer a queixa e, para além disso, tem de se constituir. Nos particulares é necessária a constituição do assistente. De que forma e em que prazos deve ser constituído o assistente? Nos termos do artigo 68 do Código de Processo Penal, podem constituir-se assistente no processo penal um elenco de pessoas, nomeadamente os ofendidos, que é a principal figura que integra o assistente. Aliás, a figura do assistente é uma figura que está essencialmente pensada para os crimes de natureza particular e para os crimes de natureza semipública. Os tais que necessitam de queixa, que são os semipúblicos, ou de queixa e acusação particular, que são os crimes particulares. A lei diz, e portanto, é taxativa quanto a isso, que na tal denúncia de que falávamos há um bocado, ou na queixa, em termos mais precisos, a autoridade policial ou o Ministério Público, quando receba diretamente a queixa de factos que integrem crimes de natureza particular, deve notificar de imediato o queixoso, ainda nesta fase o queixoso, de que deve constituir-se assistente. Portanto, isso é uma coisa, portanto, isso resulta diretamente, mais do que indireto, nos crimes de natureza particular, uma obrigação. Porque senão o curso normal do inquérito é o arquivamento por falta de legitimidade do Ministério Público para sozinho prosseguir a investigação criminal no que concerne a esses fatos. Tal como se diz aqui, a denúncia portanto, esta advertência é obrigatória para a polícia, que muitas vezes não a faz. Não por desconhecimento, mas porque os factos muitas vezes estão ainda muito pela rama. Muitas vezes não se consegue muito bem perceber, porque em termos mais complexos, digamos, há crimes que são tendencialmente de natureza semipública, mas que em casos muito particulares assumem o crime de natureza particular, passo por plenário. Nomeadamente os furtos de pequenos valores são, via de regra, crimes de natureza semipública, mas podem constituir crimes de natureza particular quando os ofendidos pela prática do crime são uma classe específica de pessoas, nomeadamente parentes, cônjuges, ascendentes, são crimes de natureza particular. E muitas vezes é complicado, às vezes, para a polícia, enquanto ainda estamos numa fase muito embrionária da investigação, delimitar desde logo o que é que são crimes de natureza particular ou natureza semipública. De qualquer das formas, quando esta formalidade não é cumprida, deve o Ministério Público, quando recebe a participação daqueles factos, deve desde logo aí advertir o queixoso de que é obrigatória a questão de assistente. E para isso tem aqui
tem o prazo de 10 dias a contar desta advertência que lhe deve ser feita. Uma advertência em termos simples, que o crime assume a natureza do crime particular e, portanto, tem de se construir no prazo de 10 dias a partir da notificação. Conta-se a dilação postal quando essa, a dilação postal de 3 dias, quando essa advertência não é feita pessoalmente. Portanto, a partir daí tem 10 dias para se constituir como assistente, sob pena precisamente de determinar o arquivamento do processo por falta de legitimidade do Ministério Público, tal como dizia há bocadinho, de sozinho prosseguir a investigação criminal. Relativamente aos crimes de violência doméstica, que tipo de condutas podem ser considerados crimes de violência doméstica e qual é o efeito de reiteração dos atos violentos? Os crimes de violência doméstica são um caso muito particular dentro da tipologia de crimes que estão previstas no Código Penal. E é um caso muito particular porque abarca uma série de condutas que são, por si só, recondutíveis a vários tipos de crimes diferentes, nomeadamente crimes de ofensa à integridade física, crimes de injúria, crimes de ameaça, crimes de coação, ou seja, integra uma pluralidade de condutas que, isoladamente, são suscetíveis de integrar estes vários crimes. Tem uma particularidade o crime de violência doméstica, nomeadamente no caso mais comum, que é a violência dita conjugal, tem uma particularidade que começa desde logo pela qualidade do agente e da vítima. E depois, por outro lado, aquilo que a lei prevê, por um lado, isto foi fruto de um grande debate, quer doutrinário, quer jurisprudencial, isto é, quer os estudiosos de direito, quer os tribunais debatiam, foi uma questão extremamente debatida até que nesta última grande reforma do Código Penal se decidiu que, por um lado, podem integrar o crime de violência doméstica, quer atos isolados que, pela sua gravidade, afetem os bens jurídicos que são tutelados pelo crime de violência doméstica, ou então atos reiterados contra a vítima. Porque foi introduzida precisamente no segmento, no artigo 152, que dizia que de modo reiterado ou não. Isto é, o legislador, o que pretendeu com a tipificação, com a estruturação que deu ao crime de violência doméstica, foi dizer, por um lado, que os crimes de violência doméstica passam a ter natureza de crimes públicos. Isto é, não é necessário propriamente um ato de vontade da vítima em dar conhecimento desses factos, mas esse conhecimento pode chegar quer às autoridades policiais, quer ao Ministério Público, e aí há lugar, havendo indícios para se iniciar um inquérito, há lugar imediato à abertura de um inquérito, sem que, independentemente ou mesmo contra a vontade da vítima. Claro que isto depois tem repercussões a nível processual, que depois podemos falar, mas basicamente neste momento o que nos interessa é definir que, neste momento, os crimes de violência doméstica, que são um crime que estaríamos também na ordem do dia, porque tem havido uma série de... As pessoas estão mais atentas também a este tipo de atitudes. Mas aquilo que interessa definir é que, atualmente, quer ou a reiteração de vários atos que são suscetíveis de integrar os tais crimes que eu disse há bocado, é título meramente exemplificativo, o crime de ofensa à integridade física, injúria, ameaças, coação e outros crimes, nomeadamente crimes de natureza sexual, ou outros que são suscetíveis de entrar, digamos, neste crivo do crime de violência doméstica. E isto, ou de forma reiterada, e de forma reiterada entende-se por forma prolongada no tempo, ou então atos isolados, mas que revistam uma particular gravidade. Porque aquilo que também se protege no crime de violência doméstica é, por via reflexa, a estabilidade do núcleo familiar. São atos que são praticados que afetam essa estabilidade do núcleo familiar e em que, por norma, e isto fruto também de alguma experiência, há sempre uma das partes, geralmente a mulher, que é digamos, mais fraca nesta relação. E falando de proteção, de que forma é protegida a vítima? Não, recentemente, porque é uma lei relativamente recente,
a lei veio estabelecer, portanto, uma lei de 2009, veio estabelecer um regime jurídico próprio aplicável à vítima. E por vítima a lei começa logo por definir o que é a vítima. Diz, em termos simples, e vou passar a ler, é a pessoa singular que sofreu um dano, nomeadamente um atentado à sua integridade física ou mental, um dano moral, uma perda material diretamente causada no âmbito do crime de violência doméstica. E, portanto, a lei atribui-lhe um estatuto especial no que concerne à sua natureza de vítima, nomeadamente quando é apresentada uma denúncia, e aqui usada em termos próprios, porque é de facto uma denúncia porque se trata de um crime público. Quando é apresentada quando é denunciada a prática de um crime de violência doméstica, as autoridades judiciárias ou os órgãos de polícia criminal, isto também depende da forma daquilo que falamos anteriormente, isto é, da forma como a notícia do crime chega ao Ministério Público, atribuem à vítima o estatuto de vítima. Atribuem à pessoa que apresentou uma queixa dizendo que é vítima de violência doméstica ou relatando factos que possam ser integrados como violência doméstica. O primeiro grande impacto processual que tem este estatuto de vítima é transformar este processo, digamos, de uma forma que dá-lhe uma natureza especial. Logo por aí, porque é um processo de natureza urgente. Um processo que corre sempre, ou seja, não para nas férias judiciais, portanto é um processo que é tramitado de forma contínua. Portanto, depois é garantida, tal como aqui se diz, a lei no artigo 14º desta lei, que é a lei 112 de 2009, de 16 de setembro, atribui logo uma série de direitos. Direito à informação, alguns deles que decorrem já diretamente do próprio Estatuto do Ofendido do Código de Processo Penal e outros que são reforçados precisamente por esta lei. Nomeadamente o direito à audição e à apresentação de provas. Diz-se aqui no artigo 16 que a vítima que se constitui assistente colabora com o Ministério Público de acordo com o Estatuto de Assistente no processo penal. E, portanto, por outro lado, atribui uma cautela, uma obrigação a quem dirige a investigação, uma obrigação especial de cautela de reserva da vítima, porque diz efetivamente que apenas deve ser inquirida a vítima na medida do necessário para os fins do processo penal. Os fins do processo penal são, nomeadamente, a proteção dos bens jurídicos, que são tutelados pelo processo penal, nomeadamente a segurança das pessoas, a liberdade, e, portanto, há uma chamada de atenção do legislador. Em termos mesmo de proteção da vítima, da integridade física dela, há algum procedimento? Há alguns procedimentos, nomeadamente o artigo 20 prevê que é assegurado um nível adequado de proteção à vítima. E, sendo caso disso, à sua família ou pessoas em situação equiparada. Claro que isto são medidas também um pouco programáticas, atendendo em certa medida à falta de meios que existe para proteger Tem que ser o pedido dela, esse tipo de proteção? Ou está regulamentado? Não, o que efetivamente se prevê-se que, aliás, a lei também estipula as medidas de coação que são aplicáveis numa perspectiva desta vez mais virada para a própria vítima do que para a sociedade em geral, que é o que acontece com as outras medidas de coação. Embora também tenha esse caráter geral, por assim dizer. E nessa medida é possível, digamos que, em termos práticos, com mais facilidade, digamos assim, aplicar medidas de coação ao agressor, precisamente para preservar a vítima e para impedir o contacto e para impedir a prática reiterada desses atos, ou para evitar que esses atos se repitam, nomeadamente. Digamos que a malha que se coloca, quer à volta da vítima por um lado, quer à volta do arguido por outro, são malhas mais apertadas, no sentido de proteger mais adequadamente a vítima do próprio agressor. Portanto, há algumas medidas de coação que nomeadamente, a lei diz que após a construção do arguido, o Tribunal pondera no prazo máximo de 48 horas, portanto é um prazo extremamente estrito neste sentido. A aplicação das medidas de coação previstas no Código de Processo Penal, que essa aí é a sede onde elas se encontram devidamente reguladas,
e com algumas especificações que dão um caráter menos genérico do que as medidas de coação que estão previstas no Código de Processo Penal. Nomeadamente, não adquirir, não usar ou entregar de forma imediata armas ou outros objetos e utensílios que tiver capazes de facilitar a continuação da atividade criminosa, sujeitar, mediante consentimento prévio, frequência de programas para arguidos em crimes no contexto de violência doméstica. Isto é uma inovação relativamente importante e é uma inovação que tem, também por experiência própria, tem dado algum resultado. Isto é, obrigar os agressores a frequentar consultas de diversas especialidades. Neste momento são feitas em alguns organismos públicos aqui em Portugal algumas consultas precisamente para isso, ou seja, para tentar incutir ao agressor a ideia do respeito pela dignidade da pessoa, a ideia do respeito pela integridade da família, no fundo tentar colmatar aquilo que o crime de alguma forma foi prejudicar, ou seja, nomeadamente tentar fazer com que o arguido adquira competências que lhe permitam levar a... Competências e comportamentos. Sim, nesse sentido, quando eu falo em competências, no sentido de, digamos, tratar... A lei a lei não necessita de cidadãos absolutamente modulares. Exato. Basta cidadãos que respeitem aquilo que as leis penais, nomeadamente o Código Penal, estipulam como um mínimo de dignidade social. Isto é, não se quer decididamente fazer todos os cidadãos exemplares, mas aquilo que se exige é que, de facto, há uma linha que não se pode ultrapassar, porque senão põe-se em causa valores sociais. Aliás, é aquilo que se costuma chamar como a última ratio do direito, isto é, a última razão. O direito penal só intervém decididamente quando a questão não consegue ser resolvida pelos outros ramos do direito. Portanto, é nessa medida, é tentar fazer, e esta é uma medida que eu acho que teve e vai ter uma repercussão prática muito grande. Também, claro, obviamente depende também da adesão. A lei não consegue só por si, ou os técnicos não conseguem só por si transformar um agressor num anjo, digamos assim. Mas tenta-se, efetivamente, que assim seja, no sentido de torná-lo um cidadão acatador da lei e que, de facto, estes fazer um nível de conduta adequado, de respeito pela pessoa. Sincero, não é? É isso. De qualquer maneira, também sabemos que a vítima de violência é afetada em termos patrimoniais e não patrimoniais. De que forma é que pode deduzir o pedido de indemnização civil? Basicamente, não se prevê um regime distinto daquilo que falamos ao bocadinho. E, portanto, também, por outro lado, uma das comunicações que se deve fazer à vítima de um crime, nomeadamente, no nosso caso específico, uma vítima de um crime de violência doméstica, é informá-la do direito que tem de pedir uma indemnização civil pela prática ou pelos danos que sofreu, patrimoniais e não patrimoniais. Por patrimoniais entende-se as perdas e danos diretos que causou a conduta do agressor. Por danos não patrimoniais, entendemos os danos morais, a indemnização pelo sofrimento, pelas agruras que sofreu durante aquele período. E, portanto, nessa medida deve também ser dada a conhecer à vítima o direito que tem de pedir uma indemnização pela prática do crime, que é o que vem regulado aqui nos artigos 70, 71 e seguintes aqui do Código de Processo Penal. Diz-se que logo que no decurso do inquérito tomarem conhecimento da existência de eventuais lesados, as autoridades judiciárias e os órgãos de polícia criminal devem informá-los da possibilidade de reduzirem o pedido de indemnização civil e o processo penal e das formalidades a observar. Isto é uma coisa que atualmente é quase automática. Isto é, a polícia, a partir do momento em que recebe uma queixa ou uma denúncia na prática de um crime, de imediato já há fórmulas próprias para isso e há formulários próprios. A polícia dá logo de imediato a conhecer ao ofendido quais são os direitos, nomeadamente dar conhecimento dos prazos que tem para o fazer. São aqueles que vêm regulados na lei, não é
algumas especificidades no que diz respeito ao pedido de indenização civil, mas isto é uma inovação deste Código de Processo Penal. Digamos, a vítima não precisa de recorrer a outro meio de justiça para ser indenizada. Portanto, é indenizada diretamente no próprio processo penal que decorrer até final. Chegamos ao fim desta edição. Muito Na próxima iremos abordar o procedimento criminal, os meios de coação e as testemunhas, meios de prova. Obrigados por estarem connosco no próximo programa.